Agora, dentro desse contexto todo, o Eduardo Bolsonaro, né, a mesa diretora da Câmara dos Deputados definiu realmente a perda de mandato, também o Ramagem, estão nessa lista, e aí, por conta dessas narrativas que foram geradas também. A gente tem que avaliar isso, você não pode respingar também na candidatura do Flávio, né? Exato. O Ramagem, né, ele é um cara que a direita poderia ter lutado para que ele não fosse cassado, né? Poderia ter tido ali uma guerra maior. Mas como teve o desgaste em relação a Zambelli, né, que foi uma semana atrás, toda aquela história lá com o STF, e o Congresso, né, o Mota comprou aquela causa perdida da Zambelli e ainda colocou o Glauber ali no meio, que acabou perdendo dos dois lados, né? O Glauber ficou, a Zambelli saiu, que já sairia por falta. Agora a direita, né, os congressistas ficaram sem força, sem capital político para tentar aí pelo menos lutar pelo Ramagem, né? Os dois deputados já estão nos Estados Unidos, né, foragidos. O Ramagem, né, ele ainda não teve falta acima do que foi previsto, né? Lógico, ele é um cara que está condenado pelo Supremo, né? Se ele tivesse aqui no Brasil, ele estaria talvez preso, mas o Eduardo Bolsonaro já extrapolou as faltas, o Ramagem não. Então o Congresso ele poderia ter lutado um pouco mais pelo Ramagem, não o fez, porque realmente, né, os dois candidatos eles estão fora do país, foragidos, e o Eduardo Bolsonaro, como eu falei, extrapolou falta, o Ramagem ainda não, mas os dois foram explicados pelo Congresso Nacional que foram retirados por falta. Gabriel, enquanto você falava, a Priscila estava assim, ó. Eu estava assim, porque eu preciso colocar para a nossa audiência que não tem a ver ali como lutar, né? Na verdade, não tinha como lutar, porque com relação ao Ramagem, então são duas situações bem distintas. O Ramagem, ele teve uma sentença condenatória com trânsito em julgado e há, então, diante disso, uma perda de direitos políticos. Então, se ele não tem o direito de votar e nem ser votado, ele não pode exercer o seu cargo. Isso é um efeito automático da pena e que também traz, né, uma questão de ele ficar sem ser eleito. Agora, o Eduardo, sim, a própria Constituição, no artigo 55, fala que isso aí é um requisito objetivo. Faltas, né? 1/3 de faltas ocasiona de forma obrigatória a perda do mandato. Então, com relação a brigar, aí nesse ponto a gente viu o que aconteceu com a Zambelli, e aqui é bem técnico, tá, David? Não estou falando nem de um lado nem de um outro, eu estou falando conforme está a Constituição. Então, eu acho que como já houve uma violação anterior com a Zambelli, o STF, como a gente acompanhou, cassou aquela decisão porque realmente ela era inconstitucional, e as pessoas falaram, mas como que pode? O artigo 53 fala que vai ser julgado pela Câmara dos Deputados. Aí a gente tem que tomar cuidado porque quando tem sentença com trânsito em julgado é diferente de faltas parlamentares, como foi o que aconteceu com o Eduardo. E aí, com o Eduardo, as pessoas buscam falar, não poderia votar online. A gente ainda não tem. A gente tem evolução, né, de todos os direitos, mas votação, em regra, ela tem que ser presencial. Mas ela não é. Então, e excepcionalmente, a gente tem votações que eles podem fazer, como a gente acompanha, né, ali de forma online. Então, eles entenderam que ele faltou nesse 1/3 e aí seria um requisito obrigatório. Eles foram explicados por falta, né? O Congresso, ao invés de explicar em relação ao STF, explicou tudo com base em faltas. Não, o Ramagem não foi. Eu acredito que... Foi em outro processo, né? Vou pegar a palavra aqui rapidinho, porque a gente vai voltar para o rádio nesse momento. Agora sim, nós estamos de volta para o pessoal que nos acompanha pelo rádio, né? A gente estava discutindo aqui a perda do mandato do Eduardo Bolsonaro, do Ramagem, porque são contextos diferentes, né, Jess? São contextos bem diferentes. Eu tenho ao lado aqui uma jurista. Eu escutei outros juristas tendo uma visão diferente e eu acho que cabe disputa aqui se deveria ou não ir a plenário e ser uma votação em relação a isso. Mas ainda que não seja, o que eu quero chamar a atenção é como que isso é um sintoma da fraqueza de liderança de Hugo Mota. Por quê? O paralelo não deve ser feito entre Ramagem e Eduardo Bolsonaro, mas entre Ramagem e Carla Zambelli. Porque os dois tinham decisões em trânsito em julgado. Só que a decisão do presidente da casa mudou. No caso de Carla Zambelli, ele pôs a plenário ali. Ele pôs a votação, passou, o ministro Alexandre de Moraes foi lá e decretou. Eu não sei, meio que deu uma invertida no jogo e falou, não, ela está cassada. E Hugo Mota teve que acatar. Aqui, ele não fez o mesmo trâmite, o que mostra que não existe uma padronização e uma segurança jurídica institucional da Câmara dos Deputados em relação aos casos. Porque foram
totalmente diferentes. E estão no espaço amostral de 2 semanas apenas, o que torna essa situação ainda mais chocante. Então, Ramagem tem agora seus direitos políticos também cassados, são várias situações. Agora, Eduardo Bolsonaro, Hugo Mota lá atrás, poderia ter sim aceitado os votos online, a presença online. Tanto é que, vou ser sincera, muitas vezes as votações dos parlamentares não estão dentro do plenário. Qualquer dia que você assistir à Câmara dos Deputados, à TV Câmara, você vai ver que isso é totalmente verdadeiro. E ele tinha justificativas que ele dava ali. Eu não estou dizendo que ele deveria ter feito isso, mas eu estou dizendo que ele poderia. Ele escolheu não fazer e escolheu contribuir nessa lógica aí de cassação. Um gesto claro para mim em relação ao Supremo Tribunal Federal, que há 2 semanas ele estava, em tese, peitando. O que mostrou uma fraqueza muito grande da Câmara dos Deputados e o fragiliza cada vez mais. Mas Eduardo Bolsonaro não foi condenado, embora ele seja réu em uma ação do Supremo Tribunal Federal. Ele segue tendo seus direitos políticos, ele pode ser candidato.